O que difere um homem do outro são seu nível de conhecimento. Monteiro Lobato disse que quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus disse: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidai e tem nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O conhecimento tem que estar nivelado com a unção, né? Não adianta a pessoa ter muito conhecimento, mas por outro lado te faltar unção. Por outro lado também não adianta você ter muita unção, mas faltar-lhe o conhecimento. Tudo isso se torna fanatismo. O livro de Apocalipse, com certeza, é um dos livros mais discutidos ao longo da história da igreja. O livro de Apocalipse também é considerado um dos livros mais difíceis para se interpretar pelos cristãos. E isso acontece devido ao grande número de símbolos e de figuras que está presente no livro de Apocalipse. Para podermos entender o livro de Apocalipse, é preciso também levar em consideração o imenso abismo do tempo, as culturas, Os símbolos e as figuras que João usou no livro de Apocalipse foram tirados da cultura romana, que mais tinha influência no seu tempo. Se João estivesse usado figura e símbolo desconhecido, jamais a patrística teria aceito o livro de Apocalipse. A patrística era quem autentificava os livros inspirados por Deus. Deus do princípio, Deus sempre teve um cuidado muito especial em preservar a essência da sua palavra, Para você ter uma ideia, ainda existe manuscrito de 200 anos antes de Cristo, que está no museu em Israel. Esses manuscritos é chamado manuscrito do Mar Morto. Então, Deus sempre teve esse cuidado muito rigoroso. Deus do princípio. Para quem conhece a história da igreja, vê que até mesmo os escribãs, quando iria escrever a tradução dos Apocalipse, até a postura deles era corrigida, era muito rigoroso. Então, Deus sempre teve esse cuidado, ao longo do século, de preservar a sua palavra de uma forma rigorosa, Então, vamos lá. A maioria, apesar do Apocalipse ter se tornado um sinônimo de tragédia, muito pelo contrário disso, Apocalipse também revela o plano vitorioso, triunfante de Cristo e da sua igreja. Apocalipse revela a vitória absoluta de Cristo contra todos os seus inimigos. Apocalipse ele revela a vitória de Cristo sobre a meretriz, que é o sistema religioso político. Apocalipse ele revela a vitória de Cristo sobre o anticristo, aliás, sobre a besta, que é o anticristo. A vitória de Cristo sobre o falso profeta, que é o braço direito do anticristo. Revela a vitória de Cristo sobre o dragão, que é Satanás. A vitória de Cristo sobre todos os incrédulos, sobre todos aqueles que recusaram, que não aceitaram Jesus Cristo como Filho de Deus. A morte, que não pôde reter Jesus Cristo no seu pulcro, porque Jesus quebrou os grilhões da morte. Glórias a Deus, aleluia. O livro de Apocalipse é um cronograma de Deus para a grande batalha final. O livro de Apocalipse ele prescreve o plano de Deus para o fim dos tempos. É a conclusão de
toda a narrativa bíblica. Vamos lá, quem escreveu o livro de Apocalipse? Vamos lá, os pais da igreja confirmam a autoria do livro de Apocalipse, são o apóstolo João. Quem foram os pais da igreja? Então vamos lá, Policarpo. Policarpo foi um apóstolo direto do apóstolo João. Policarpo foi um dos grandes defensores para combater as heresias do seu tempo. Policarpo, ele morreu, foi queimado vivo, mas não negou Jesus Cristo. Irineu também. Policarpo foi um discípulo direto do apóstolo João. Ele confirma a autoria do livro de Apocalipse ao apóstolo João. Irineu também, que foi um discípulo direto de Policarpo, se tornou bispo. Ele também confirma a autoria do livro de Apocalipse ao apóstolo João. Os outros pais da fé que também confirmaram Clemente de Alexandrinha, Tertuliano de Cartago, Alexandre, Hipólito de Roma, Basílio, Atanásio, Ambrósio, Cipriano, Augustinho, Jerônimo, bispo de Antioquia, todos esses confirmaram a autoria do livro de Apocalipse ao apóstolo João. Quando que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse? Bom, o livro de Apocalipse ele foi escrito no final do primeiro século, no ano de 96, de 80, não tem uma data exata, mas de 90 a 96. Quem confirma essa data é Eusébio e Irineu. Irineu foi um discípulo direto de Policarpo, e Policarpo foi um discípulo direto do apóstolo João. Essas pessoas confirmaram a data do livro de Apocalipse ao apóstolo João. O livro de Apocalipse ele foi escrito no final do primeiro século, de 85 a 96. Nessa época o imperador era o Domiciano. Domiciano foi um imperador carrasco, idólatra. Foram terrivelmente contra os cristãos no fim do primeiro século. Domiciano, o imperador, ele mandou matar o seu irmão e alguns dos seus familiares no começo do seu reinado. O imperador Domiciano ele mandou fazer dezenas de estátuas. E o imperador Domiciano exigiu que todos curvassem diante daquelas estátuas e queimassem incenso a elas. E o cristão não se curva diante de imagem, de estátuas. E esse também foi um dos motivos da grande perseguição dos cristãos no fim do primeiro século. Os cristãos eram lançados em fornalha de fogo. Os cristãos também foram acusados também de ateísmo, por não venerar nenhum tipo de imagem. Naquele tempo havia grandes fabricantes, artesãos de imagem, que havia milhares de deuses. E aquilo gerava uma economia muito grande. E devido aos discípulos, os cristãos tinham uma resistência muito grande contra tudo quanto é tipo de imagem. Eles também foram acusados de ateísmo. Os cristãos também foram acusados também de canibalismo. Pela própria, diante da palavra de Deus, quando Jesus, na última ceia, Jesus Cristo vai, toma o cálice e diz: esse é meu pão, minha carne, que é dado a vós, e meu sangue. Então, diante desses versos, desse parágrafo, os discípulos também foram acusados de canibais. E o Domiciano, terrível, idólatra, perseguidor, mandou então lançar muitos cristãos que estão em fornalha de fogo. O apóstolo João era o último apóstolo vivo no final do primeiro século. A Bíblia fala que ele já era de idade avançada. O apóstolo João foi considerado líder daquele povo, daquele movimento. O imperador Domiciano, então,
mandou aquecer um caldeirão de azeite e mandou lançar João nesse caldeirão. E João lá saiu liso do outro lado. Domiciano então mandou lançar o apóstolo João na ilha de Pátmos. Ilha de Pátmos era um lugar para presos de alta perigosidade. Na ilha de Patmos não havia água potável, na ilha de Patmos não havia comida, não havia lugar para dormir. Ilha de Patmos era um lugar para presos esquecidos e morrer ali. E quando João então se encontrava nessa ilha de Patmos, Jesus Cristo então visita o apóstolo João e chama pelo nome. E João então escreve aqui no livro de Apocalipse: João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma grande voz, como trombetas. E ele dizia: o que vê, escreve. Então, por 43 vezes, João escreve que viu. No capítulo 1, primeiro, no versículo 12, João então diz: virei para ver quem falava comigo. Virando vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais vi um semelhante ao Filho do Homem. Na sequência desse verso, no 13, ele disse: ele estava vestido até os pés como veste comprida, cingindo pelo peito como um cinto de ouro. Estava vestido como sumo sacerdote. E sua cabeça como cabelo branco, como neve. Seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se estivesse refinado em uma fornalha. Como a voz de muitas águas, tendo em sua destra 7 estrelas. De sua boca saía uma espada de 3 fios. Então Jesus Cristo estava aqui relatando que viu um Filho, um Cristo glorioso, poderoso, leão da tribo de Judá. E nós sabemos aqui que a última vez que o apóstolo João viu Jesus Cristo foi quando Jesus Cristo estava no Calvário, quando Jesus Cristo deu o brado na cruz, quando ele morre. Então aquela foi a última vez, que foi no ano de 33, se eu não me engano. E João aqui, já no ano de 96, quase 70 anos depois, João aqui, na ilha de Patmos, João vê Jesus Cristo. E ele descreve, ele fala que ele estava vestido de uma veste comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no peito, vestido como sumo sacerdote. É o que diz na palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 12. Diz assim, ele explica, assim, que explica que Cristo, como sumo sacerdote perfeito, não entrou em santuário terrestre, feito por mão humana, mas no próprio céu, por meio do seu próprio sangue, obteve uma redenção eterna, de uma vez para sempre. Então, quando Jesus Cristo, ele morre, ele dá o brado lá na cruz, ele já sobe como sumo sacerdote, e ele entra no tabernáculo celestial e purifica com seu próprio sangue. E eu quero abrir aqui entre parênteses aqui, que quando Moisés quando Deus fala para Moisés no capítulo 8, Deus fala a Moisés: faça um tabernáculo conforme o que eu te mostrarei. Então, existia um tabernáculo celestial. Então, quando Jesus Cristo, ele dá um brado na cruz, como se ele respirasse, ele já entrava como sumo sacerdote no Santo do Santo. E a Bíblia relata que
E quando Deus pede Moisés para fazer esse tabernáculo, quero abrir aqui para que vocês possam entender, o tabernáculo ele tinha 2 compartimentos. O primeiro compartimento, quando precisava, o sacerdote entrava com sangue de um animal. Ali havia uma mesa e uns castiçais de ouro em cima. E havia um compartimento que era dividido por um véu. Estudiosos acreditam que esse véu ele tinha 30 centímetros de espessura. 2 juntas de boi não conseguiria rasgar esse véu, que ele era muito grosso. Então, no primeiro repartimento, quando o sacerdote precisava, eles entravam ali no tabernáculo. Mas no santo do santo, que era no outro compartimento, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. E quando Jesus Cristo morre, ele dá o brado lá na cruz, esse véu ele rasga de cima para baixo, né? Ele rasga de cima para baixo, abrindo então uma porta para que todos nós pudéssemos falar diretamente com Deus através de Jesus Cristo, né? E a Bíblia relata que quando Jesus Cristo dá o brado ali na cruz, treme a terra e fende as pedras. E muitos santos, muitos sepulcros abrem, e muitos ressuscitam com Jesus Cristo e entra na cidade santa. E muitos pode ver. Muitos viram aqueles que entraram na cidade santa. Por que essas pessoas foram ressuscitadas? Eu não acredito que essas pessoas foram ressuscitadas para ir para o céu. Eu acredito que ela foi ressuscitada como Lázaro foi ressuscitado, como o filho de Naim, da viúva de Naim, foi ressuscitado, como a filha de Jairo, né? Por que eles foram ressuscitados, né? Bom, Paulo aqui explica em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, ele diz, né? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, as primícias dos que dormem, né? Era como se Deus estivesse carimbando aquelas ressurreição, né? Essas pessoas testemunharam que haverá uma ressurreição dos mortos quando Cristo vier na terra. Então essas pessoas testemunharam. E quando Jesus também, é bom nós podermos lembrar também que quando Jesus ele dá o brado na cruz, e quando ele sobe, ele também visita também o mundo dos mortos. E ele visita o mundo dos mortos e ele prega para os espíritos que estão em prisões. E eu acho que está relatado em 1 Pedro, deixa eu ver se encontro aqui na Bíblia, 1 Pedro, acho que capítulo 3, que ele fala que ele pregam para as pessoas que viveu até o dilúvio. Então, quando Jesus desce no mundo dos mortos, ele prega unicamente para as pessoas que viveu até o dilúvio, né? Então existe essa... Então, aqui, na sequência aqui da ressurreição, quando Jesus ressuscita, nós vê aqui na sequência desse versículo, que é do versículo que é 1 Coríntios, né? Do capítulo 15 ao 20, quando Paulo explica a respeito das pessoas que ressuscitou, João, na sequência, João já não fala dessas pessoas. João já não fala das pessoas que morreu. João já fala de Maria, que quando Jesus Cristo, quando Maria chega, quando Maria vê Maria no túmulo, Maria entra no túmulo e vê Jesus Cristo, ela vê 2 pessoas que ela não conhece, não identifica quem estava ali, uma estava nos pés, o outro na cabeceira, e ela até pergunta, onde colocar-te o corpo do meu Senhor? Fala para que eu possa ver. Quando Jesus Cristo identifica e ela reconhece que é Jesus Cristo que estava ali, ela tenta abraçar Jesus Cristo, tocar em Jesus Cristo, mas Jesus diz, não me toque,
porque eu ainda não fui ao Pai, não subi ao Pai. Então, quando Jesus Cristo sobe, quando ele dá o brado na cruz, como se ele expirasse, ele sobe como sumo sacerdote e entra num tabernáculo celestial e purifica com seu próprio sangue, né? E eu quero mais uma vez agradecer cada um de vocês que está aí do outro lado. E nós veremos na próxima aula. Essa é a primeira aula. Então, obrigado. Veremos lá, hein? Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.